Olá, a paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Hoje eu vou deixar aqui um comentário. Digo para vocês, é um comentário, né? Não é uma crítica. Eu sempre digo que eu sou um comentarista, porque o crítico, às vezes, ele faz por criticar, às vezes você fala uma coisa, ele fala outra, apenas por criticar, e às vezes tem alguma coisa nele que é construtivo ou não, né? Mas no meu caso eu tento ser sempre construtivo, porque eu dou abertura para outros fazer um comentário e eu volto atrás naquilo que eu estou falando. Então, eu faço um comentário, né, construtivo. Teve até um ancião que falou assim: não tem problema, desde que o comentário seja construtivo. Então a gente tenta construir algo, né? Tenta crescermos junto na espiritualidade, no entendimento. E dado a isso, é muito bom porque os irmãos vai comentando junto, alguns irmãos que ficam aí no canal, claro, né? Porque tem muitos irmãos aí que são críticos, né? Que não gosta da congregação, não gosta da liturgia, não gosta mais, não vai mais, mas eles estão aqui sempre no canal, eles não saem, então estamos sempre junto, crescendo em espiritualidade e conhecimento. Eu já sou da congregação, né? Eu uso esse termo sou, mas eu falo que eu sou de Jesus. Eu uso sou porque sempre comentam de qual igreja você é. Então eu sou da congregação, né? Já tive minhas dúvidas, já cheguei a ser extremo, mas hoje ainda congrego, né, nas igrejas que eu acho, nas comum congregação, que eu me dou melhor, porque a congregação tem essa opção. É, bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre Daniel Martinez, né, que ele fez uma pregação, diz aí quem postou o vídeo, que era num sítio, e dado no meio da palavra, ele citou coisas que eu não concordei muito, né? Depois a gente vai falar por quê, o que é que, aonde está o erro, porque foi um erro, não tem como negar, os irmãos vão entender aí, depois que eu vou explicar o porquê. Depois ele deu testemunho até sobre, não é a placa que salva, mas tá um testemunho aí. Congregação Cristã no Brasil é uma placa para nós servirmos a Deus e não tem doutrina própria. Nós seguimos a doutrina de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Vocês concordam com isso? Quem está aqui concorda ou não concorda? É isso, irmão. Nós temos que servir a Deus com o nosso ser, com o nosso espírito liberto, livre. Irmão, eu nem esperava isso aqui, mas tem gente, irmão, você vê às vezes fica, eu não vou mais, fulano fez isso pra mim, o outro me olhou feio, o outro fez isso, falou isso pra mim, mas eu não sirvo a fulana, a beltrana, a ciclana, a placa, eu sirvo a Jesus Cristo, ele morreu na cruz por mim. Bendito é o nome do Senhor. Isto é divino. É eu ter garantia que pode acontecer o que acontecer aqui fora de mim. Se Ele habita aqui dentro, ninguém arranca a minha ida para a glória eterna. Então, querido, isto é profundo. Agora, só deixando claro aqui, olha, o apóstolo Paulo falou assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém é salvo pelas obras, mas sim pela fé. Então é pela fé que nós vem a essa graça. Nós cremos em Jesus Cristo, então cumprimos o mandamento do batismo em Jesus Cristo, não é? Então é pela fé. Agora vem Tiago e complementa isso perfeito. Diz, agora, pela fé, agora você me mostra as suas obras. Porque a fé produz obras. A fé vai trazendo nós a uma condição que vai nos achegando a Deus. Por isso, deixa um conselho aqui, irmãos, e me ajuda, me perdoe o que eu falar. Mas quando o Senhor chama alguém, batiza. Não chega lá e fala assim, agora você tem que trocar roupa, agora você tem que fazer isso, agora você não tem que fazer nada. Tem que obedecer e deixa a palavra fazer. A fé produz obras. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, se Deus não trabalhar dentro, não adianta de fora para dentro, mas o Senhor trabalha de dentro para fora. E depois que ele falou desse testemunho, né, eu acho que veio a palavra, mas essa palavra ele falou sobre a Bíblia conter ou não a palavra de Deus, né, ele quis voltar naquele... Eu acho que esses líderes, né, eles têm que um pouco parar de falar nessa questão, porque lá na capa do Inara contra a capa, ela ficou errada, não tem nem o que falar. Ela era certa, não sei quem que
dos irmãos que criaram quando falava que acreditavam a Bíblia ser a palavra de Deus, né? Criam na inteira Bíblia, né, como sendo a palavra de Deus. Né? Porque sendo a palavra de Deus, por quê? Ela já está dizendo que ela é a palavra de Deus em todo o seu escrito. Ah, mas tem parte que não é Deus falando, claro. Mas serve para exortação, para edificação, para ensinar o que se deve ou não fazer, como proceder ou não na vida humana. E ali, sendo a palavra de Deus, no meio cristão, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Igual quando você acredita que tem um livro que tem receitas, um livro de receitas, ele é um livro de receitas, né? Ele não é um livro que contém receitas, ele é um livro de... Você fala, esse aqui é o livro de receitas, esse aqui é o livro da palavra de Deus. Então ele é a palavra de Deus, aquele livro, ele testifica, né, da palavra de Deus. Se você pode até usar, porque contém, ele é um livro que contém a palavra de Deus. Mas aí a gente vai dar margem para várias coisas acontecer. Para uma instituição que prega, né, para uma igreja que prega, a gente afirma que não pode tirar e nem pôr nada, nem acrescentar nada às escrituras. Quando você fala contém, então dá margem a várias coisas, a tirar, a pôr, a usar termos que não tá ali, né, para que às vezes acaba corrompendo o contexto em geral. E então o certo é que ela é a palavra de Deus, assim, existe um respeito maior para as escrituras, assim como era antigamente escrito no Inário. É se realmente nós cremos na inteira Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. No nosso inário, no ponto número 1 de doutrina, nós temos 12 pontos de doutrina no final do inário, no contracapa. Mas o primeiro ponto de doutrina diz isso, né? Nós cremos na inteira Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando eu leio a palavra de Deus, ele foi falar isso daí, até acabou embaralhando, porque é uma questão complicada, e acabou falando que a palavra de Deus contém a palavra de Deus, né? Porque ele sabe que antes era assim, né? Ali falando também que Jesus falou que ali as pessoas examinavam as escrituras porque julgais ter nela vida eterna. Está escrito julgais ter nela vida eterna. Por quê? Ele falou assim que é por isso que está falando que... Daí ele se embaralhou e falou, por isso que a palavra de Deus contém a palavra de Deus. E aqui o próprio Senhor Jesus não falou de ler as escrituras, porque julgais vós conter nelas, conter. Por isso que na palavra de Deus contém a palavra de Deus. Mas Jesus ali estava falando que ali eles examinavam as escrituras em busca da vida eterna, né? E acabava que depois no outro, você vê o contexto, ele fala assim, mas alguns não querem vir até mim, né? Então ele está falando de outras coisas, é um outro sentido nessa parte que ele cita. Por que você fica bravo quando eu prego a verdade se eu sou só o carteiro? Não foi eu que escrevi a carta. Glória a Deus. Foi eu que escrevi essa carta. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é, não contém, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque ela foi inspirada pelo Senhor. E tudo que está escrito aqui serve para exortação, edificação e a benção do povo da igreja. Se é igreja, você dá glória com a palavra dessa. Se ainda não é igreja, você não aceita, mas está condenado não. Porque você continua vindo aqui e Deus toma o pregador para pregar Cristo, luz, vida eterna. Valeu aqui no verso 10. Aí até aí tudo bem, né? É uma questão complicada, eu tentei explicar, alguns irmãos não entendem, por mim pode até ficar dessa maneira mesmo. Mas a pior parte, na minha opinião, foi quando ele cita, né, que a graça veio, né, com força a partir de 1910. 1910, a gente sabe que deu início à congregação cristã, né? É a data do marco do início da congregação cristã. E ele falou que a graça ali veio com força naquele tempo, né? Citou a igreja, né? Como a mulher é a igreja. E ele acabou trazendo de novo aquele exclusivismo que não deveria já existir mais, que a gente está sempre falando o contrário. A congregação já subiu para tentar desfazer isso aí, porque fica ruim no meio das outras denominações, né? Agora temos aqui pessoas que estão no canal que é da Assembleia de Deus, né? Que eu sei que nunca levaram em consideração a falar isso aí como exclusivismo, que eles que salvam, né? Que a igreja deles que salva.
E aí ele trouxe de novo, dessa forma, falando que a graça veio com força em 1910, né? É que os irmãos começaram a evangelizar. Que no início desse trabalho evangelístico, 1910, mas por que tanto tempo ficou lá apagado, desde que Cristo veio, e depois não se vê falar nada, só aqui na frente que veio falar? Isto tudo é profundo, irmão. Vocês lêem lá, 12 de Apocalipse, que a mulher veio para dar a luz. Quem é a mulher? Era a graça, já vinha, era a igreja clamando. Aleluia! Veja bem a situação. A graça, ela, desde o início, que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, né, deu a sua vida, uma morte terrível, terrível. Ele iniciou a graça, o véu se rasgou, né, e houve terremotos. Dali em diante, né, ele já iniciou o processo de graça da nova aliança, mas dali em diante tudo começou com um terrível, no meio dos apóstolos, né, situações terríveis, foram mortos. E depois veio, quando veio no Brasil, né, a graça chegou no Brasil em 1558, né, pelos huguenotes franceses. E esses, né, o Guilherme, o Pierre, que fez o primeiro culto. Você imagina no meio de guerras, né, de discordâncias, guerra religiosa, né, porque era os católicos contra os protestantes, que era uma coisa terrível. E no meio de tudo isso já se é graça de Deus no meio de tudo isso, porque a tentativa de anunciar, eles foram mortos, muitos desses protestantes foram mortos pelo Villegagnon, que é o que colonizou, começou a colonizar tudo, porque muitos eram contra fazer política, e Villegagnon queria que eles fizessem política, né? Os protestantes ali que estavam anunciando o evangelho, tentou obrigá-los a fazer política, e eles recusaram, e muitos desses, eles foram mortos, né? Porque em 1577, que foi o primeiro culto, né? Você imagina no meio ali, você fazer um culto religioso a Deus, né? Em 1577 ainda já era uma dificuldade tremenda. E eles fizeram o primeiro culto a Deus, a gente não tem como mensurar a situação daquele tempo, né? Depois de 300 anos disso, aí veio os inários, né? Seguia-se de presbiterianos, de batista, e era no meio de lutas, em meio de coisas sofridas mesmo. Anunciar o evangelho em ambiente hostil. Aí vem alguém e fala que deu início em 1910. Eu sei, teve situações, né? Luiz Franciscon teve situações terríveis com Luiz Franciscon, mas depois você vê que, né, não tem aquela coisa, anunciar a graça agora é fazer uma igreja lá na França, ou fazer uma igreja na Itália, vamos fazer uma igreja, né, e faz a igreja, tudo bem. O difícil, tudo bem, eu não sou contra isso, é ótimo que tem essa condição, fazer igreja, quer ir vai, quem não quer ir não vai, mas o difícil é anunciar a graça dessa maneira, você entrar num ambiente hostil, você entrar num país que não quer isso lá, pessoas estão sendo mortas, já vi pessoas sendo queimadas viva, porque a gente busca conhecimento, né, irmãos? Eu tô falando aqui porque eu também busquei, eu quero saber. A gente busca saber, porque às vezes a pessoa fala, a congregação é errada, vamos sair de lá, né? Os críticos ficam falando nessas coisas, mas também não sabe o que é muito bem aonde mandar, não sabe muito bem o que é você enfrentar um outro ambiente. Então, só que a gente quer que quem está ali dentro cresça em conhecimento. Eu estou falando isso. Talvez Daniel Martinez fica sabendo que eu falei, que eu comentei, mas isso é para nosso crescimento espiritual. Porque, em outros termos, eu admiro ele, né, nas pregações, em outras situações, tudo bem, são nossos irmãos estão levando o evangelho, mas a gente tem que ser humildes o suficiente a entender que nem sempre é uma crítica, né, desconstrutiva. Tem coisas que é para agregar conhecimento, crescer espiritualmente, né, e é o que eu estou falando. Veja bem a situação. Numa ilha, né, que foi essa ilha de Villegagnon, né, porque ficou o nome daquele que era o colonizador, um homem de guerra, um homem de, né, e ficou o nome dele. Numa ilha você anunciar, dar início, né, à graça ali, anunciando para aquela colônia. Você imagina que ambiente difícil, que ali tinha os protestantes, né, e tinha os católicos. Então, era um ambiente desfavorável, um ambiente difícil. Então, você citar que a graça veio com força em 1910 é muito pretensioso, é muito forte isso daí. É desfazer da morte de cruz, da morte de Jesus, de tudo que veio acontecendo desde só esse tempo,
do primeiro culto de 1577 até agora, depois foi, né, a questão de mais ou menos 300 anos. Você imagina a dificuldade que é anunciar a graça nesse tempo todo, nesses 300 anos, as situações todas que ocorreram. Foi no interior da Baía de Guanabara, né? E ali depois ficou o nome, né, da Ilha de Villegagnon, naquele lugar, sendo comemorado até 2005 para cá, se eu não me engano, comemorado como esse início, né, do trabalho de evangelização, de culto a Deus. São questões históricas, né? Mas eu digo que favor imerecido, graça a favor imerecido, eu fico pensando, né? Às vezes pode até falar com mais ênfase isso mesmo, porque Jesus dá a vida por um povo, por uma nação, pelo mundo, né? E aí depois o que acontece é que vem toda essa luta de muitos irmãos, dos apóstolos, depois veio esses protestantes, esses irmãos que vêm trazendo com tanta dificuldade, né? E muitos ainda, quando ele começa, né, uma instituição ou uma igreja, ele querer colocar como única que salva, isso é muito pretensioso, às vezes é favor imerecido, porque nós não merecemos uma coisa dessa. Você aceitar que de poucos, não dá nem 200 anos para cá, né, aí vem falar que tá tudo certo, que ali que salva, são questões muito difíceis para você julgar que um lugar consegue pôr o ser humano na fé, que é a que salva a fé em Jesus Cristo, a regeneração pela fé. Uma pessoa que ela é renovada, ela não faz as coisas, ela não vai mais esse negócio de fazer coisa errada, mas é que daí outro lugar faz coisa errada. Não, se a pessoa ela é renovada em Jesus, ela não faz porque ela não quer fazer. É um renovo. Na hora que ela vê umas situações que ela vai ferir esse sentimento dela com Jesus, ela não comete esse erro. Se ela cometer, ela tem Jesus mesmo que é o advogado dela. Se ela cair, ela se levanta. Não é o homem, não é a igreja. Não é eu colocar uma pessoa sem liberdade por 10, 20, 30 anos aí que eu vou fazer ela arrepender do erro. Não tem nada a ver isso. Isso também não serve como demonstração para outro ali do lado, que vai se julgar, se justificar como um fariseu e ficar só condenando essa outra pessoa. Esse não é evangelho. Mas, né, tem melhorado muito, graças a Deus, em algumas regiões a gente vê, eu tenho testemunho de várias pessoas, tem congregação em regiões que são ótimas, né, os irmãos são mais amorosos, trata as situações que, vamos chamar tal para conversar porque alguém denunciou ele, vamos saber se é verdade primeiro, né, tudo bem, aí vai pondo, claro que tem que impor uma disciplina, isso é favorável da igreja, mas não desumana em situações hipócritas, que às vezes até quem faz isso daí, a gente nem sabe quem é mesmo no coração dele, quem fica impondo as coisas, o outro que fica julgando. Mas é isso aí, irmãos. Esse aí foi só mais para esclarecer essa questão do Daniel Martinez, né? Espero que os irmãos tenham gostado e aqueles que entendem o meu trabalho, dá um like, compartilha com mais pessoas. O like ajuda muito aí no vídeo e os comentários também, irmãos. Se vocês comentar, se interagir com o vídeo aí, vai ajudar bastante. Agora, quem às vezes não gostou, infelizmente, pode comentar, continuar aí, que eu sei que tem uns que sempre vê, mas infelizmente alguns saem, né? Se desinscreve, mas depois inscreve outros irmãos aí que quer crescer espiritualmente, como todos nós. Deus abençoe grandemente a todos. A paz de Deus, irmãos. Compartilhe esse vídeo. Graça e paz para sempre.